Nos campos de Francisco Beltrão, onde o sol nasce e traz calor ao coração. Gente simples, de alma generosa, povo que acolhe, gente virtuosa. Povo que inspira, cidade que acolhe. Francisco Beltrão, onde o amor não se escolhe. Braços abertos pra te receber. Cidade querida, jamais vou esquecer. Nas ruas tranquilas, histórias a contar. Cada sorriso, um abraço, um lugar pra ficar. Entre amigos, sempre a celebrar. Nossa cidade, nosso lar, nosso altar. Povo que inspira, cidade que acolhe. Francisco Beltrão, onde o amor não se escolhe. Braços abertos pra te receber. Cidade querida, jamais vou esquecer. No entardecer, vejo a vida florescer. Nosso canto, nossa fé, um novo amanhecer. Na paz do teu ser, quero sempre viver. Francisco Beltrão, com você quero crescer. Povo que inspira, cidade que acolhe. Francisco Beltrão, onde o amor não se escolhe. Braços abertos pra te receber. Cidade querida, jamais vou esquecer. Francisco Beltrão, cidade de inspiração. Seu povo querido, sempre no meu coração. De Beltrão, onde o futuro já chegou. Web Rádio Cidade, inovação que brilhou. 6 anos de conquistas em cada transmissão. Multiplataforma, nossa voz em toda direção. É mais que rádio, é revolução. Primeiro lugar no nosso coração. Nos aplicativos, um show de campeão. Primeiro lugar em Francisco Beltrão. Nosso som é o futuro, é o agora em cada lar. Web Rádio Cidade, sempre a liderar. Inovação na alma, nunca vamos parar. 6 anos no topo, sempre a avançar. Deixa o velho no passado, deixa o velho para trás. Web Rádio Cidade de Francisco Beltrão. É o futuro agora, e ainda vem muito mais. É mais que rádio, é revolução. Primeiro lugar no nosso coração. Nos aplicativos, um show de campeão. Primeiro lugar em Francisco Beltrão. Juntos celebramos cada vitória, cada vez. Web Rádio Cidade no alto como se fez. O futuro é brilhante, um caminho de luz. Com paixão e inovação, sempre em frente nos conduz. É mais que rádio, é revolução. Primeiro lugar no nosso coração. Nos aplicativos, um show de campeão. Primeiro lugar em Francisco Beltrão. Oi, oi! Que prazer estar aqui com vocês novamente.
É uma satisfação enorme ter você aqui comigo, você que me acompanha pelo Facebook, você que me acompanha pelo aplicativo da rádio e também você que está nos assistindo pelo YouTube. É uma grande satisfação ter todos vocês aqui hoje com a nossa convidada, essa convidada que ela movimentou as minhas redes sociais, gente. Vocês não têm noção a quantidade de perguntas que vieram na minha caixinha de perguntas. Vamos dizer olá para a nossa convidada, ela que é uma mulher muito inspiradora. Eu já digo de antemão que é minha amiga particular. Admiro muito ela, porque além de ser uma mulher muito forte, ela é uma excelente profissional. Olá, Paola, tudo bem com você? Olá, boa noite. A Lu já vem me emocionando, né? Logo na chegada. Um prazer estar aqui. Muito obrigada pelo convite, Lu. Obrigada pela oportunidade de estar aqui, meu primeiro podcast, para estar contando aí o que eu vivencio na estrada, mais sobre a minha vida, né? Sobre a minha trajetória, enfim. E é isso. E vai ser e já está sendo um prazer. A Paola é uma pessoa que eu tenho um carinho muito especial. Nós trabalhamos juntas na empresa, que ela trabalha até hoje, na Gabisa. E a Paola, motorista na estrada, e eu fazendo a parte de financeiro, de acompanhamento mesmo, né, dos motoristas. E a Paola, ela se tornou uma amiga para mim. E a gente, mesmo agora que eu, né, saí da empresa, não estou mais trabalhando na empresa, nós continuamos conversando. E desde que eu iniciei com o projeto do podcast, eu sempre falei que eu gostaria muito de entrevistá-la, porque assim como eu tenho muitas curiosidades e tinha, algumas já sanei, né, perguntando como que é a rotina de uma mulher na estrada, porque eu acredito que não seja fácil para um homem, mas uma mulher é muito mais difícil, né, Paola? E quero que você nos conte as tuas vivências aí. Mas, primeiro, antes da Paola profissional, vamos contar quem é a Paola. Como que foi a tua infância, como que é a tua história de vida? Bom, eu nasci em Balneário Camboriú e vim com 1 ano de idade para Francisco Beltrão, onde me criei junto com os meus avós, né? Naquela época, minha mãe precisou trabalhar fora também, né? E fui criada ali pelos meus avós, os meus tios, né? A Branca e o Juarez, que inclusive meu tio hoje está de aniversário. Quero já deixar os parabéns para ele e dizer que eu amo muito ele. E a minha tia Maria e o meu tio Ivaldo. Então, eles foram as pessoas que me cuidaram, né? Me criei no interior, lá em Nova Concórdia. E estudei lá, me formei lá, tudo lá. Aí, com 14 anos, eu vim para começar a trabalhar na cidade. Eu trabalhava na Raffer. Eu era auxiliar de confecção industrial, fazia curso no Senai. Me formei no Senai em confecção industrial. E continuei estudando, trabalhando, me formei. Fiz faculdade de pedagogia 1 ano, abandonei a faculdade e vou virar caminhoneira. Sério? Olha só, isso aí eu não sabia da tua vida. Veja Daí, só. comecei a alterar minha carteira, descobri que estava grávida. Daí vem a pã, e agora? Meu padrasto caminhoneiro, que sempre me incentivou, me influenciou a ser caminhoneira, né? Estava grávida. Aí eu falei, e agora, né? Agora eu vou criar meu filho. Daí, desde então, terminei a carteira ali de caminhão, continuei trabalhando no ramo de escritório, na parte de logística e financeiro ali, tudo meio misturado, porque eu trabalhava na distribuidora Itaipu na época. Cuidava do meu filho ia na creche, eu tenho apoio dos avós dele, que era quem levava no CEMEI, né? E buscava para mim. Quem cuida dele para mim hoje, inclusive, são eles, quem está do meu lado, né? E é isso. Aí, falei, agora eu vou para a estrada, que meu filho já estava grandinho, deu para mim... Que idade que ele tá? Hoje ele está com 6 aninhos. E eu fui para a estrada e levei ele junto. Ele foi comigo. Com 2 anos, vamos para a estrada, vamos viajar. É o Ian, né? É o Ian. O Ian é a razão de tudo da minha vida. Amo ele mais que tudo no mundo.
Só mãe, né? Mães entenderão. É incrível como a maternidade nos transforma, né? E, de certa forma, você acabou adiando um sonho teu pra ser mãe. Isso, eu tinha muito medo de deixar ele. Olha o pensamento que eu tinha. Eu não vou viajar, vou deixar ele, vai que alguém machuque ele. Como que ele vai me contar? Ele não consegue falar. Era assim que eu pensava. Aí eu dizia, só vou deixar ele para mim continuar viajando, para dar o bom e o melhor para ele, quando ele conseguir me contar o que está acontecendo quando eu estiver longe. Então, ele começou a ficar longe de mim. Ele já estava com 3 anos de idade. Aí, ele estava com 3 anos quando eu deixei realmente ele para mim ir viajar. Só que eu vinha frequente, porque eu fazia São Paulo, Rio de Janeiro, Santa Catarina, Rio Grande do Sul. Então, era aqui perto. Agora já é diferente. Agora eu já faço Nordeste. Então, agora ele já está maior. Ele já sabe mexer em telefone. O bichinho é esperto. Ah, sim. Hoje em dia, essas crianças, eles são muito pra frente, né? Eles são muito evoluídos. E... Então, hoje, o Ian, ele fica com os avós, né? Que eles te dão esse suporte para que você consiga estar viajando. Exato. E quantos anos faz, Paula, que você tá na estrada? Que eu tô na estrada sozinha, vai fazer 3 anos. 3 anos. Uhum. Tá. Então, você fez a tua habilitação, alterou a categoria Com 19. com 19? E com 21, eu perdi minha carteira. Aí é uma história muito grande pra gente contar no podcast. Esse a gente deixa pra outro dia. Ah, tá. Tá bom, então. Essa vamos pular. Essa vamos pular. Mas, assim... E esse era um sonho teu de infância? Eu posso falar que não. Meu Não? sonho de infância era ser juíza. Juíza? Juíza. Meu sonho de infância era fazer direito e ser juíza. Então, uma coisa que não tem nada a ver, eu que deixo todo mundo muito surpreso, porque falando da Paola motorista, eu acho que ela é uma excelente profissional, que faz tudo com muita excelência, entende? Então, pelo meu sonho não ter sido ser caminhoneira, eu acho que eu desenvolvo muito bem a minha função hoje. Ah, sim. Eu posso falar porque o meu papel também era puxar a orelha dos motoristas, né? Lá na Gabisa. E quem dos motoristas estiver assistindo vai saber que eu puxava a orelha quando necessário. E a Paola, assim, se ela fizesse algo de errado, ela ficava muito preocupada. Ela ficava, nossa, meu Deus, assim. Eu lembro um dia que ela me mandou um áudio e eu fiquei super preocupada. Ela dizia, meu Deus, aconteceu uma coisa. E eu, tá, mas o que aconteceu? E era uma coisa assim, meu Deus, ai, Paola, calma, não é pra tanto, né? Mas, assim, sempre muito, muito focada no trabalho e desenvolve com excelência. Isso eu admiro muito em você. Mas, continuando nossas perguntas, eu primeiro vou fazer as minhas perguntas, né? Para daí depois a gente ir para as perguntas lá do Instagram, que bombou o meu Instagram hoje. E então, hoje você continua morando ali na Nova Concórdia. Nova Concórdia. Junto com meu avô, porque eu vou ficar com ele até o fim da vida dele. Porque eu tive do lado da minha avó até ela encerrar a jornada dela aqui na Terra. E eu vou continuar do lado do meu avô, que é quem me abençoa, é quem me aconselha, é quem tá do meu lado. Hoje eu estava com ele lá conversando, e ele preocupado, né, porque eu tô afastada da atividade. E ele tava lá conversando comigo, e eu sei que eu sou um orgulho para ele, não só para ele, como para minha família inteira. Até teu filho, principalmente. Meu Deus, ele é, meu Deus, o caminhão da mamãe. E isso que é o importante, né? A gente conseguir deixar um legado. Né? Eu sempre penso assim, nós não sabemos o dia de amanhã, ninguém sabe, mas a gente tem que acreditar que, enquanto vivermos hoje, demos o nosso máximo, fizemos o nosso máximo, principalmente por nós mesmos. Exato. Porque eu costumo usar muito essa frase, primeiro eu, depois o mundo. Exato. Ninguém consegue ser bom para o outro sem ser bom para si mesmo. Uhum. Então, primeiro, a gente tem que se amar. Jesus dizia para amar o próximo,
Mas primeiro nós temos que amar a nós mesmos, porque como que nós vamos amar o próximo se nós não se amarmos primeiro, sabe? Exato. Então, assim, vamos ser muito bons para nós primeiro. E aí, sermos bons para os nossos amados, para os nossos próximos, né? Nossos filhos, nossos pais. Quem são os essenciais na nossa vida. E minha mãe ali é vizinha, né? A casa do vô é a casa da mãe e na casa de cima é o meu primo, né? E atrás, na lote atrás, a minha madrinha. Então, a gente mora tudo mais ou menos próximo, assim, sabe? Tudo meio junto ali, para ser apoio, né? Caso precise, né? Isso aí, que bacana. Isso aí. A tua mãe não viaja? Não, minha mãe tá em casa. Ela é do lar. Ah, tá. Mas que bacana, que bacana. Vamos, então, continuando. Paola, dúvidas minhas. Aonde foi o lugar mais longe que você foi até hoje viajando com o caminhão? Que eu achei mais longe ou que eu achei que demorou mais Não, pra me não. chegar? Por exemplo, daqui até aonde que foi o lugar mais distante? O destino mais Eu acho longe. que o mais longe que eu fui foi São Luís do Maranhão, né? São Luís? Porque eu faço Nordeste, então, tipo, agora, pra te falar bem certa a quilometragem, eu não sei, mas eu acho que a mais longe, a mais demorada, mais enrolada foi São Luís do Maranhão e depois Natal. As duas mais demoradas, assim, mais longe. Pra quem não sabe, a Paola, ela dirige um Scania rosa, que é a coisa mais linda. É um caminhão lindo, 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 que eu lembro que uma vez eu encontrei uma menina, ela deveria ter uns 10 anos, ela estava na casa do meu irmão, ela era amiguinha do B, do meu sobrinho, e o meu marido estava com o boné da Gabisa. E ela olhou e falou assim, você trabalha na Gabisa? Aí o Gia falou, não, eu não trabalho na Gabisa, é ela que trabalha na Gabisa. E ela olhou e falou, você dirige aquele caminhão rosa? Eu falei, não, eu não dirijo, eu trabalho no escritório e tal. E ela, nossa, meu sonho é dirigir um caminhão rosa. Então, tu já parou para pensar o sonho de quantas meninas também é dirigir um caminhão? Porque é uma profissão mais masculina, né? É. Isso, imagina, de cada 10 motoristas, não sei se dá para tirar uma mulher. Uhum. E nem sempre. Não é muito. Hoje, por exemplo, a Gabisa tá com 3 mulheres. 3 mulheres, 2 no grão. A Janete e a Karen, que inclusive a Karen é minha melhor amiga. E eu, na câmera fria. Quando eu entrei na Gabisa, a Karen já trabalhava lá. E eu lembro que eu tinha muita curiosidade de conhecer ela. E ela demorou pra vir. E eu tinha uma curiosidade de conhecer ela. E assim, a Karen, ela é por uma Barbie, né? Uhum. Tanto é que o caminhão que você dirige hoje era dela, né? O Barbie Truck. É, o Barbie Truck, exatamente. E a Karen também será nossa convidada do mês de junho. A Karen e o Everton, que é o noivo dela, que também os dois são caminhoneiros, é um casal de caminhoneiros. E eles já confirmaram a presença que vão vir aqui pra gente estar conversando. Eles são uns amores de pessoas, a gente já viajou junto. Sim, é muito bacana, né? E assim, né, Paola? Tô vendo aqui que você tá toda arrumada. E eu, como estrategista de imagem, como já fiz, né, trabalhos para você, fico muito feliz de ver que você se cuida, que você é mulher, que você tá com batom, que você tá maquiada, que inclusive ela tava hashtag chateada porque não conseguiu fazer os cílios, mas está de rímel e tá super bonita. E não é fácil, eu acredito que na estrada, né? Claro, agora você tá afastada por esses dias, mas na estrada é complicado para uma mulher, né? Para você conseguir manter e até mesmo, eu imagino que tenha lugares que deva ser difícil até lavar o cabelo, né? Tem, é complicado. Tem lugares que a água... Os caminhoneiros que estiverem me assistindo e as caminhoneiras eu ouvindo, eles vão saber. Exatamente. Tem lugares que a água é terrível, é marrom, é verde. Ui, nem dá de lembrar. E aí, nessas horas, vocês só devem pensar, meu Deus, nossa, lá na minha casa, o meu banheirinho, meu chuveiro quentinho. Dá uma saudade, né? Dá saudade. Mas
Faz parte. O Brasil precisa da gente, né? Exatamente, exatamente. E aí, então, a Paola vem trabalhar na Gabisa. Antes da Gabisa, você trabalhou em quantas empresas? Eu trabalhei em 2. Em 2 empresas. E na Gabisa você tá há 1 ano e 7 meses. 1 ano e 7 meses. Na Gabisa Transportes. Fui fazer a entrevista em janeiro de 2023 e fui chamada para trabalhar em setembro. Sério? Esperei, viu? Olha Ali só. eu tomei um chá de cadeira. Olha só. E aí, nem vamos entrar no assunto, né? O que ela pensou de mim quando ela me viu lá sentado na mesinha. Mas tudo bem, né? Não, pior que aquela primeira vez que eu tive foi super simpática. Ainda a Keila tava grávida. A Keila, nós estávamos conversando sobre pós-parto. Sério? Puérpero. Nossa, eu não Eu lembro lembro disso. disso. Mas enfim, né? Veja como são as coisas. E hoje estamos aqui conversando, trazendo essa tua vivência de estrada. Vamos já falar dos perrengues, né? Qual que foi o maior perrengue da estrada que você passou? Bate. Esquentar os freios na serra e um colega da firma desceu me segurando a serra, porque não tinha freio no bitruque mais. Ali foi feio, viu? Ali foi terrível. Eu fiquei... Fumaceu as rodas da dianteira. Não é certo, porém foi necessário isolar 2 cubos. Eu tava viajando com os 2 cubos isolados. Tava vindo para casa, então não tinha necessidade de estar fazendo na estrada, né? Aí fiquei sem freio na serrinha e ele me segurou. Claro, não foi aquela coisa, nossa senhora do céu, que serra. Claro que não é perigoso, ele segurou, né? Mas talvez não fosse tão necessário. Mas foi o que a gente pensou no momento, conversando no rádio. Ó, vou encostar atrás do teu caminhão, tu me segura aí na serra, a gente para lá embaixo e vê, espera esfriar. Porque tudo tem um porquê antes, né? Se eu tivesse reduzido marcha antes, então, tipo assim, eu não vou isentar minha culpa de nada. Tivesse reduzido uma marcha antes, tivesse descido mais na manhã, talvez tinha evitado a fadiga lá embaixo, né? Sim. Se eu tivesse prevenido, não tinha remediado, né? Daí depois, ó. É. Foi o pior, assim. Faz parte. E o lugar mais bonito do Brasil que você foi de caminhão, né? Viajando com caminhão? Aparecida. Aparecida? Com certeza. Com certeza foi Aparecida, porque lá é um lugar, olha, me arrepia, é um lugar muito abençoado. Você é católica, né? Eu sou católica, mas eu frequento a igreja evangélica. Então, tipo assim, Deus é um só. Então, Sim, aonde claro. tiver a presença de Deus, eu tô chegando lá, porque só eu sei quanto Deus tem me sustentado nos últimos dias. Que bom saber disso. E ele sabe de todas as coisas. Talvez hoje seja difícil para você estar vivendo esse momento, mas, novamente vou te dizer, ele sabe de todas as coisas, então, talvez ele esteja te livrando de algo, esteja te livrado de algo. Eu costumo falar muito que sempre quando eu me atraso para alguma coisa, para algum compromisso, até agora, vindo para cá, eu pensava nisso, sabe? Como Deus nos cuida, como Ele é um pai para nós mesmo. Ele é nosso pai, né? E às vezes, assim, a gente pensa, nossa, esqueci tal coisa, vou ter que voltar para casa. E foi um livramento. Um livramento, é. Você Deus nunca te sabe livrou, o que tá sabe? pra vir. Porque a vida nossa, ela tá tão acelerada, nós estamos vivendo tão no automático que muitas vezes a gente acaba esquecendo dos pequenos detalhes. Eu tenho o livro Café com Deus Pai, e é um livro, assim, que eu acho muito importante, muito interessante a forma que o autor usou para conectar as pessoas com Deus, sabe? Porque, às vezes, a nossa vida ela é tão no automático que a gente acaba não parando para ler a Bíblia. E ali, a Bíblia é o livro, é o manual da vida, a Bíblia. Eu tenho a minha no painel do caminhão. Tenho Exatamente. duas, inclusive. Uma no painel do caminhão e uma em cima da... No scanner, ele tem um suportezinho, assim. Aí eu deixo aquela ali. Que aquela ali eu tenho o costume, porque dizem que quando a gente acorda às 3 da manhã é o momento de a gente conversar com Deus, né? Sim. E tem uma passagem na Bíblia que eu digo que é a minha passagem por conta do que eu passei, que eu falei que a gente não
não vai aprofundar, né, da questão da minha perca da carteira. Mas quando eu perdi a carteira, eu me julguei muito assim, Deus, por que você está fazendo isso comigo? Eu esperei tanto para viver esse momento e agora você está tirando o meu sonho de mim, entendeu? E igual agora, tipo, os primeiros dias ali, eu segurando para não entregar atestado na empresa do meu problema, porque eu não queria, sabe, me afastar. E até que os meus seguidores, que provavelmente estão aí me ouvindo, ou que vão assistir, ou que estão assistindo, sabem que minha última publicação ali foi: eu precisei desacelerar para mim entender o significado de viver e de estar vivo. Porque, que nem tu falou, a gente está muito no automático, a gente está esquecendo muita coisa. E eu comecei a criar muito essa rotina aí de acordar às 3 da manhã e eu não entendi o porquê. E quando me falaram que era o momento de você conversar com Deus, aí eu comecei a conversar com Deus e comecei a entender muita coisa, entende? E muita coisa começou a melhorar para mim. E principalmente os últimos dias, porque eu estava bem desviadinha. Então, a gente... Tudo tem um porquê, né? E Deus, ele sempre faz pelo melhor. Ele nos atrai para ele, sabe? Exatamente. A Thali, que é a pastora que veio aqui, mentora da experiência do lar, ela falou isso, e isso foi uma coisa, tanto é que tá até anotado aqui, ó. Que Deus nos atrai para ele. E assim, se você pensar, que lindo que é isso, né? Exatamente. Porque nós devemos buscar ele. Porque ele é Deus. Ele não precisa de nós. Nós que precisamos dele. Exatamente. Mas ele nos atrai para ele. Então, eu assim, eu gosto muito e eu tenho vivido muitas experiências incríveis, assim, me conectando com Deus. Uhum. E voltando a falar do livro, hoje ainda eu estava pensando como esse autor foi magnífico, assim, da forma como ele fez esse livro, porque ele consegue trazer a palavra, ele traz a palavra de Deus, traz a vivência dele, a experiência dele, e parece, assim, que tudo faz sentido na nossa vida, sabe? Uhum. E é uma página por dia, sabe? E aí você lê e pensa assim, nossa, é só isso que eu precisava ler hoje. E você leu, sabe? Então, assim, hoje foi uma coisa bem legal, bem interessante, que me tocou bastante. E aconselho as pessoas que estão nos assistindo a estarem lendo, fazendo essa experiência, sabe? De todos os dias se conectar com Deus. E ler a Bíblia, buscar a palavra. Ali tem todas as respostas que nós precisamos. É verdade. A minha passagem eu não falei, né? Mas é Mateus 7,7, né? Batei a porta, ela abrirá. Buscai, encontrará, enfim. Não sei falar certinho, porque eu me embaralho tudo, porque ela é muito complexa a forma dela falar, mas ela... de fácil entendimento. De fácil entendimento, porque foi o que aconteceu comigo. Porque eu bati a porta em janeiro. A porta abriu, mas ela abriu em setembro, porque uma porta ela não abre quando eu quero. A porta abre quando Deus quer. Exatamente. E eu tô lá na Gabisa e eu amo trabalhar lá, eu falo para todo mundo, sabe? E, meu Deus, eu sou doente no meu caminhão. Eu falei, um ciúme desse caminhão, gente. Tem motorista trabalhando com ele, eu chamo o menino todo dia, o piá tá enjoado de mim já, eu acho. Eu falei, manda a foto do caminhão. Poli as rodas, limpinho esse caminhão, não quero esse caminhão sujo, cheirando os orbas de homem aí quando eu chegar. E é muito importante, né? Gente, não falei dos nossos apoiadores, né? Vamos ter que falar dos nossos apoiadores. Quem são os nossos apoiadores? Temos a Paula da Polita Semijoias, que nos apoia. A Paula tem semijoias maravilhosas para quem gosta de acessórios de qualidade, acessórios hipoalergênicos. Então, quem gosta, esteja entrando em contato com a Paula. Temos também a Tami, que ainda não está aparecendo ali, que hoje o Cadu caprichou, né, para nós. Está aparecendo lindamente aqui, ó, os nossos apoiadores. A Tami, que foi quem esteve conosco na semana passada, dos pijamas, ela também é nossa apoiadora agora com esse friozinho. Chegar em casa, tomar um banho quentinho, vestir aquele pijama que literalmente te abraça. Temos também
a doutora Mara, que é do Instituto Terapêutico O Poder das Mãos. A doutora Mara que nos apoia, que tem o instituto com várias terapias para quem esteja necessitando. Terapia é sempre muito importante estar fazendo. E a doutora Mara também estará conosco na semana que vem. Ela viria essa semana, mas como a nossa convidada, ela é uma mulher muito compromissada, a gente teve que fazer um reajuste aqui na agenda, uma reorganização na nossa agenda para conseguir ter a nossa amiga Paola aqui no Elas Uma Conversa e Cia. E vamos falar mais da vida da nossa motorista aí, da nossa carreteira. Ela que bomba nas redes sociais. Quantos seguidores, Paola, no Instagram? 18.800. 18.800. E como que foi? Como que foi, assim? Como que começou? No caso, você tinha o teu Instagram e aí você foi pra estrada e começou a postar a tua rotina e começou a aumentar os seguidores? Como que foi? Eu tinha o TikTok, né? Começou pelo TikTok. Aí o meu TikTok... O Instagram eu tava com... Quando eu comecei a viajar, eu tava ali com 8.000 seguidores. Aí eu desinstalei, voltei, voltei. Quero ser conhecida, não quero mais. Vida. Aí, o primeiro vídeo que eu postei no TikTok, que deu 40.000 visualizações em menos de 24 horas, que foi quando o pessoal começou a me seguir no Instagram. Aí, eu perdi um Instagram, aí comecei outro. Aí, que é esse que eu tenho agora. O que era o vídeo? O vídeo era eu dirigindo a minha primeira carreta, que era um FH 540 roxo. Que eu tava dirigindo, daí eu tava bonita, daí tava tocando a música e tal. Eu tava arrumadinha, que nem eu tô agora. Que é difícil, Alto nível. Aí, aquele vídeo lá bombou, daí foi quando começou. E aí, com essa folia de desinstala, vai, vem, o Leandro, meu amigo, Leandro Joe, que provavelmente deve estar nos acompanhando, falou... Encontrei com ele na estrada, ele falou, Paola, bora pra cima, vamos crescer esse Instagram, você é uma guria pra frente, você fala bonito, vamos pegar publi, posta vídeo, posta reels, o Tampico também, a Lia, que é a morena da rodagem também, que é uma amiga minha, inclusive deixar um beijo para minhas amigas do grupo GCR aí, que provavelmente também estão acompanhando a gente, a Mascotinha, as meninas aí, são todas conhecidas na internet também, que trabalham aí, são caminhoneiras. Todas incentivando, vai, posta e tal, e daí vai. Aí você posta um vídeo lá motivando, você posta um vídeo no momento que você tá triste, aí tem as pessoas que gostam de ver você feliz, mas tem aquelas que gostam de ver você triste, né? A gente não pode deixar, né, de falar. E daí foi aumentando, foi crescendo. Aí eu conheci alguns influencers com bastante seguidores, aí a gente tá junto ali, posta alguma coisa, aí vem o pessoal, assiste, aquela ali é caminhoneira também, vou seguir, segue. É assim, se Deus quiser um dia aí, quem sabe o Brasil inteiro possa estar me conhecendo, né? Sim. E você tem uma linguagem, né, com eles. Como que é que se fala? E aí, piazada? Eu acho muito legal. Eu, particularmente, acompanho a Paola e eu acho muito, muito legal a forma como ela chama o público dela, né? Eu acredito que isso também dá bastante engajamento, porque é uma forma única que você tem de falar com os teus seguidores, né? O famoso colonês, né? E assim, a Paola, ela é... Bom, quem acompanha ela sabe que, assim, ela é espontânea, ela é leve, ela é de riso fácil, é da brincadeira. E tem um coração gigante, que muitas vezes... Tive até que puxar a orelha dela, porque ela não precisava se meter nos, né? Tipo assim, vou resolver o BO do outro, e ela ia lá, e eu falava, Paola, você não precisa, Paola. Mas ela sempre de muito bom coração, admiro muito isso em você. Olhando assim, parece uma mulher muito forte, mas tem um coração gigante aí dentro. Uhum. E eu falo porque, imagina, né, gente? A Paola é uma menininha perto de mim já.
E já dei muitos conselhos para ela, conversamos muito, como eu já falei, a Paola é minha amiga, a gente conversa muito, a gente troca muitas ideias e eu tô aqui rasgando o verbo porque admiro muito essa mulher mesmo, gente. E eu sou uma pessoa assim, eu sempre falo isso, sabe? Eu admiro muito mulheres, eu gosto, e tudo hoje faz muito sentido. Quando o projeto do podcast surgiu para mim, eu comecei a pensar muito por quê. E eu sempre fui uma pessoa que gosto muito de histórias de pessoas, de histórias de mulheres, de histórias inspiradoras. E eu guardo muito, sabe? Eu tenho muitas lembranças, assim, de histórias das pessoas. Tanto é que agora, quando eu vou convidar alguém, eu falo assim, você me marcou muito quando você me contou aquela história, assim, assim, assado. As pessoas olham e falam, tá, mas como que você lembra disso? Faz tanto tempo e tal. E sim, eu gosto de ouvir as pessoas contar, sabe? E eu acho muito importante a gente viver isso agora. Porque, como eu falei já, a gente conversava antes falando sobre como nós estamos vivendo no acelerado. E tá aqui, nessa conversa, nesse bate-papo, porque às vezes tem uma pessoa que tá lá nos acompanhando pelo Facebook, pelo aplicativo da rádio, e ela tá vivendo um momento difícil. Assim como você também, sabe? E é uma situação muito difícil. Eu trago também aqui, a gente até conversou sobre isso, os seguidores da Paola sabem, ela tá passando por um momento, ela tá afastada da empresa, ela tá passando por um momento de um tratamento para depressão, e muitas pessoas passam por isso, eu inclusive passei. Foi o momento mais difícil da minha vida, inclusive eu vivi ele há 6 anos atrás, exatos 6 anos. E assim, você admitir que você está vivendo um momento difícil é o mais importante. Você ter coragem de dizer, sim, eu preciso de tratamento, eu preciso de medicação, eu preciso de ajuda, eu preciso de terapia. E aceitar ajuda. Exatamente. Você aceitar. Isso é uma forma de amor por você mesma. Então, assim, eu falo para quem tá aí nos acompanhando que tá vivendo esse momento difícil, vai passar. Vai passar. Vai. Mas Tá você passando precisa pra mim. viver o processo. E buscar ajuda, buscar a medicação. Não é legal tomar medicação? Não, ninguém gosta. Mas, assim, se vai fazer você viver melhor, com mais qualidade de vida, toma. Sabe? Isso é muito importante. Isso é muito importante mesmo, assim. E eu acredito que para você, como a gente já falou, você é muito apaixonada pelo que você faz. Sim. Então, você tá afastada, eu acredito que esteja sendo muito doloroso para você. Mas você sabe que é um momento. É um momento. E nós estamos vivendo a quaresma, já está se encerrando. E todo mundo tem que passar pelo deserto. Então, talvez esse seja o teu deserto. É necessário passar? Você vai passar. E depois você vai lembrar e você vai contar, você vai inspirar outras pessoas. Assim como você já inspira pessoas, você vai continuar inspirando. Eu gostaria que você contasse um pouco como que foi, o que aconteceu, o que você acha que desencadeou. Claro que se for confortável para você. Eu acho que eu não posso falar com convicção que quem diz mesmo sobre essa situação seria os médicos, né? Mas o que desencadeou a minha depressão foi a solidão, né? Porque o fato de você estar na estrada, ele traz muitas coisas. Eu, quando entrei trabalhar na empresa, eu trabalhava no Bitruc, então eu ia e vinha, tantos dias eu estava aqui, né? Certo? Aí, eu pego uma carreta e vou para o Nordeste. Show de bola. Se fosse só ir para o Nordeste, chegar, descarregar e vir embora, beleza. Mas aí tem o fato de que você chega lá no Nordeste, você tem que ficar, às vezes, 1 dia, 2 dias, 3, 1 semana, 15 dias parado para descarregar um caminhão. Aí você fica lá, você começa a se sentir insuficiente, você começa a se sentir que você não tem um valor para nada, porque você está num lugar onde você não conhece ninguém, você está longe da tua família, às vezes você está
com uma falta de comunicação ali com a tua família, e tem a questão do filho, que daí ele liga, mãe, tô com saudade. Aí eu acho que foi tudo isso, daí eu ia guardando tudo pra mim, aí tem as críticas que vêm da internet, porque você abandonou teu filho, porque tem muito disso. Eu vou frisar muito nessa parte, porque não sou eu, como tem muitas meninas que me seguem, que são caminhoneiras, umas que têm vontade e não vão pra estrada por causa disso. Mas vão dizer que eu abandonei meu filho. Vão dizer mesmo, porque o povo fala porque tem boca. Mas não deixe seguir o sonho. Mas então o que desencadeou para mim foi a solidão, certo? A minha depressão foi a solidão. Porém, a minha primeira consulta, eu não aceitei, eu não entreguei o atestado na empresa. Não aceitei e continuei trabalhando em cima do atestado e não me mediquei, certo? Fiz errado, eu admito meu erro. Não tem por que eu dizer, eu fiz tudo certo, tudo lindo, tudo mil maravilha, porque é mentira. Quem viu eu semana retrasada, semana passada, viu como que eu tava. Hoje eu tô bem, tô tomando, já os medicamentos fizeram efeito, só que eles vão começar a fazer o desmame, né? Eu vou ficar aí 15 dias tomando a medicação e vai fazer o desmame. Não é um remédio que eu vou precisar tomar minha vida inteira, porém, se eu tivesse me tratado lá no estágio 1 da minha depressão, que foi quando eu comi o meu atestado e não entreguei na empresa, eu tivesse entregado e me tratado, hoje eu não estava no estágio 2, porque assim como eu estou bem aqui agora conversando contigo, eu não consigo ficar muito tempo sozinha, porque se eu começo a me sentir sozinha, eu começo a ter pensamentos ruins. E talvez esteja gente que esteja aí ouvindo que tenha isso. Eu tinha crises de ansiedade, que eu me amortecia meus braços, eu tenho crise de ansiedade que sai o couro na palma da minha mão, como eu estou agora, você está vendo aqui. Então, tipo assim, eu ignorava totalmente os sintomas que meu corpo estava me dando porque eu queria trabalhar. Porque eu quero trabalhar, porque eu não quero, por ciúme do caminhão, porque eu não quero deixar o caminhão, porque eu não quero parar, porque eu vou ter que ir para um INSS, vou deixar faltar as coisas para o meu filho. Então, a minha cabeça colocava um monte de ponto e o meu corpo não estava aguentando. Aconteceu, o dia que eles me entregaram o atestado, que eu cheguei na empresa e entreguei que o meu patrão, o Leonardo, ele foi uma pessoa super humana comigo, que ele chegou e falou, Paola, você precisa provar para você, em primeiro lugar, que você está bem para você voltar para a estrada, que eu achei muito linda a atitude dele. Eu fiquei com medo. Hoje eu vejo como uma linda atitude, mas naquele dia eu estava arrasada. Eu cheguei em casa, eu chorava, porque ele está me mandando embora. Eu falava para todo mundo, ele me mandou embora. Sabe? Eu me isolei 7 dias, eu não postei mais nada, eu não falei com mais ninguém, eu não queria falar com ninguém. Então, tipo assim, outra coisa que sirva de conselho para quem estiver me ouvindo, não se isole no momento de depressão, não faça que nem eu fiz. Porque o meu psicanalista falou ontem para mim, o doutor Eduardo, Paola, o pior erro foi você ter se isolado. Porque a partir do momento que eu me isolei, eu pensava em acabar com tudo, sabe? O pior, né? O pior. Como a minha vida não fizesse mais sentido para nada. Como se eu não precisasse mais estar aqui hoje contando essa história. Olha que palhaçada, né? Mas foi isso. E é como você falou, né, Paola? Às vezes tem pessoas que estão aí nos acompanhando e estão vivendo esse momento também. Infelizmente, essa doença, ela silenciosamente. está... Exatamente. E ela está em muitas pessoas. Não escolhe idade, não escolhe sexo, não escolhe profissão. Não escolhe condição financeira, porque eu já ouvi histórias de pessoas que têm muito dinheiro e têm problema com depressão. Exato. Então, assim, por que eu tô falando isso? Tem pessoas que julgam, mas não sabem o que é viver esse momento difícil. E parabenizo você pela tua coragem de falar abertamente, né? Como você falou, você tem quase 20 mil seguidores. Então, assim, é muita gente. E claro que nesses quase 20 mil tem pessoas que estão ali para te apoiar e tem pessoas que estão ali apenas para te julgar. Porque, infelizmente, nós vivemos hoje num mundo de julgadores, que é muito mais fácil vir apontar os erros do que estender a mão. Exatamente. Mas cada um sabe o que faz, não é mesmo? E seguimos aí a nossa vida da forma que dá, da forma que melhor se adequamos, não é mesmo? Eu fiz umas rifinhas, porque até o prazo do receber a parte da empresa,
INSS liberar, porque o INSS ele é bem complicado, é bem demorado. Eu recebi um apoio bem grande dos agrupamentos que eu participo de caminhão, sabe? Agrupamento é onde várias, para você entender também, né, Lu? É onde tem vários caminhoneiros. Ali a gente mostra o dia a dia, posta foto do caminhão, conversa na madrugada os caminhoneiros que estão aí no Coro da Verdura, que não é o meu caso, né? Mas eu sempre tive um sonho, assim, de trabalhar num grade baixo. Mas, assim, o pessoal ali do Nós Somos a Banda, as meninas ali do GCR, as meninas do ECQ ali ajudaram, sabe? Compraram a minha rifa. Teve o pessoal que não é do grupo que apoiou, sabe? Porque os tratamentos pelo SUS é demorado também. Tudo Sim. que a gente depende de terceiros, assim, é demorado. E no particular, que é o que viria mais rápido, é caro, né? Porque o valor de uma consulta hoje com um psicanalista, ela é cara. Sim. As medicações que eu tô tomando são caras, entende? A terapia é cara, tudo é caro. Então, talvez se eu tivesse parado lá no começo, talvez eu não tivesse pagando esse custo hoje, né? Mas... Então, só agradecendo aqui, né, quem tá me apoiando. Eu Isso tô aí. recebendo muito apoio. O pessoal que me liga para conversar comigo, para dar uma palavra motivacional. Tem o meu amigo ali, o Kelvin, ele é lá de Umuarama, ele me liga, ele fica 20, se precisar 40 minutos. Tem o meu amigo Mauro, conversa comigo aí também, tá todo dia bom dia, aí tem um ótimo dia e tal, como foi teu dia, enfim. Por mais que eles sabem que eu tô em casa, que não tem muita novidade, eles estão ali presente para me ver bem, entende? Então, essas pessoas que estão no meu lado... Que se importam, né? Todas, no geral, porque se eu ficar falando o nome de uma por uma, é muita gente. Eu quero agradecer vocês do fundo do meu coração. Vocês estão sendo essenciais no meu tratamento, tá, gente? E eu vou logo voltar para a estrada, porque eu sei que vocês esperam de mim. Isso aí. Então, vamos começar as perguntas lá da caixinha, porque tem bastante, né? Então, vamos lá. Ixi, Uma Maria. aqui diz assim, o que fez você ser caminhoneira? O que fez eu ser caminhoneira? O desejo de nunca deixar faltar nada para o meu filho. Porque hoje o caminhão é o lugar que mais te dá cash sem estudo. Você curta e Sim, direta. Isso aí. Vocês, querendo ou não, vocês têm um salário muito bom, né? Ótimo. Como você falou, dificilmente você consiga, sem uma graduação, um salário Como a gente assim, consegue. como vocês conseguem. E hoje, muitas vezes, tá até difícil uma pessoa com uma graduação conseguir um salário bom assim, né? Mas a gente tem muita dificuldade, então, tipo, o salário é muito bem merecido. Não, com certeza. Eu, mais do que ninguém, sei que é assim. Como é trabalhar com carreta sendo mulher? Você é muito desrespeitada na profissão? Olha, meu jovem ou minha jovem que fez essa pergunta, a gente é desrespeitado o tempo todo, sendo homem, sendo mulher, trabalhando na carreta, trabalhando no carro, eu acho que em todo momento a gente é desrespeitado, sabe? Teve uma situação que aconteceu comigo lá em Belo Horizonte, de eu arrebentar uns fios lá, o cara vinha gritar lá comigo, você é louca? O que você tá pensando? Vim aí arrebentar o fio, aí eu tirei o braço para fora e falei assim, é só você ligar lá pros caras da internet que eles vêm e arrumam o fio para você aqui. Você quer carne dentro de casa, você deixa o fio arrebentado aí. Falei, fiquei brava. Porque eu sei que vocês, no caso, a Paola, ela trabalha com frigorífica, né? Então, muitas entregas, eu sei porque vinham algumas multas, assim, Ixi, não Maria. da Paola, né? A Paola não fazia multa. A Paola não faz multa. Mas assim, estacionou em lugar que não pode e tal. Porque o que acontece? Não pode ir Caminhão, lá, né? não pode caminhão naquela Mas destino. eles compram. Mas o mercado, enfim, eles compram e precisam receber o produto. Então, não tem o que fazer, né? E isso é uma situação que muitas vezes acontecia e era a queixa dos motoristas. Então, assim, são coisas que é só quem trabalha com logística que sabe, né? Aham. Os perrengues que vocês passam. E também depende o sentido do desrespeito ali, né? Porque tem o sentido da falta de respeito nesse sentido que eu falei, e tem a falta de respeito na questão
assédio, né? Por ser mulher, falar alguma coisa, Sim. piadinha, acontece bastante. Acontece de ter motorista que faz bolinha na frente do caminhão porque vê que é o caminhão rosa e começa a conversar, apontar, dar risada. E, gente, é sofrido. E eu acredito que já evoluímos muito, né? As primeiras devem ter sofrido muito mais. Com certeza. Eu trabalhei no ramo de mecânica diesel por 10 anos e aí saí de lá e fui trabalhar com logística. Então, são 13 anos que eu convivo com caminhoneiros. E aí, quando vinha uma mulher, era sempre muito engraçado, porque é diferente, né? É diferente, não adianta. Perdão. Até a forma de lidar, de atender, porque assim, a gente fica até meio sem saber como agir, sabe? Eu lembro que tinha algumas mulheres, quando eu trabalhava na mecânica, e sempre era muito poucas, assim, e tal. Só que quando chegava, nossa, olha, aquele caminhão lá é uma mulher que tá dirigindo Bacana, e tal. Porque é diferente, né? Em muitos lugares a gente também é elogiado. Ó, parabéns Sim. pela tua coragem. Principalmente lá no Nordeste. O pessoal do Nordeste, tem o pessoal do Nordeste aí, provavelmente também vai estar assistindo aí, ou vai assistir no YouTube. Eles são muito receptivos, sabe? Nossa, que lindo, né? Eu não sei. Elogio muito. Tem gente que quer vir tirar foto. Nossa senhora, eu me sinto a pessoa mais famosa do mundo, né? Sim. Eu vou correndo, vou tirar foto, né? Daí, tira foto. Eu também sou uma pessoa, assim, que, como você falou antes, eu acho muito bonito isso em mim, a questão da minha humildade, sabe? Eu fiquei lá em Conceição do Coité, no toco que a gente fala, que é quando a gente fica esperando para descarregar na rede do Mateus lá, e o meu caminhão ficou na frente do atacado lá. E vinha as crianças, e eu dizia, vocês querem entrar dentro do caminhão? Vocês querem ver, né? Porque eu tenho um filho, então, tipo assim, se alguém fizesse isso pro meu filho, você quer ver e tal, quer buzinar, quer jogar as luzes, porque é o Scania, né? Ele tem aquelas luzes bonitas. Meu, as crianças se encantam comigo e posto foto. Tem a Maria ali que me segue, uma menininha lá. Eu sou tua fã, quando eu crescer eu quero ser que nem você, ela fala. E eu acho muito lindo, sabe? Porque eu penso assim, poxa vida, eu inspirando uma criança, sabe? Sim. Eu quero ser que nem você quando eu crescer. E saber de onde eu vim, né? A Paola aqui do Sudoeste Paranaense. Isso aí. Inspirando crianças de outros estados, crianças lá da Bahia, crianças, né? Tem Do a Brasil Clarinha, inteiro. tem a Clarinha, tem os flogueiros, né? Que os flogueiros é as crianças que filmam ao redor da pista aí. Grava o caminhão também, eles me chamam e... Ai, Deus o livre, se eu for falar de todos, sabe? Tem o Lemes lá do Maranhão lá. Quando vai pro Maranhão lá, o Lemes mora no Goiás, se eu não me engano. Porangatu, se eu não me engano o nome da cidade dele lá. O Lemes, ele é que nem um irmão para mim. E eu deixei ele dirigir minha carreta, sabe? Ele tem carteira de caminhão já, mas ele não tem de carreta. Então, eu deixei ele dirigir minha carreta manobrar dentro do pátio do posto. Ele postou o vídeo. E, cara, o Lemes, ele me agradece todos os dias, porque tantos amigos que ele tem no posto ali, porque ele lava a roda, passa pretinho, sabe? E eu ser a pessoa que veio daqui, tipo, 2.000 quilômetros para deixar ele dirigir o caminhão com tantas outras pessoas que passaram e nunca nem sequer ofereceram para ele a confiança que eu tive em ensinar ele e tudo mais, sabe? Então, ele gosta muito de mim, ele quer me ver sempre bem e tá do meu lado também nesse momento da depressão e eu amo. Beijo, Lemes. Isso aí. Sucesso. Ó, um admirador aqui, ó. Admiro muito sua coragem por sair por esse Brasil afora. Tem vontade de ter seu próprio caminhão? Eu acho que todo caminhoneiro tem vontade de ter seu próprio caminhão, porém eu acho que está longe ainda de realizar esse sonho. E tem muitas outras coisas à frente do caminhão, então pretendo ficar aí um bom tempo na Dona Gabisa trabalhando. Isso aí. Como você lida com as críticas por ser mulher e ser caminhoneira? Eu brigo com todo mundo? Não, brincadeira. Eu levo tudo no riso, absorvia muita coisa que foi me fazendo mal, assim, mas a crítica, o julgamento ajuda a gente no desenvolvimento pessoal, então teve muita coisa que quando eu voltar para a estrada eu vou mudar, porque os julgamentos nem sempre, as críticas, as pessoas aí nem sempre vêm para
Nem sempre você tem que levar como um lado negativo para você. A pessoa pode vir para você, não sei o que, não sei o que. Mas você tem que escolher o jeito que você vai absorver aquilo ali. Se você quer absorver do jeito que ela quis te passar, ou se você quer trazer como uma crítica construtiva para tua vida. Você sabe que eu aprendi uma coisa ano passado numa mentoria que eu participei. O nome da mentoria é O Novo. E lá eu aprendi. Pessoas adultas agem como pessoas adultas. Se você parar e analisar, nossa, mas é tão óbvio. Sim, é óbvio, mas a gente não faz. Muitas vezes, quando alguém nos critica, o que a gente faz? A gente se emburra, a gente vira a cara, a gente fecha a cara. Eu não. Eu não consigo sentir ódio de uma pessoa que venha brigar comigo, que venha me fazer mal. Até minhas picuinhas do passado, antes de ser caminhoneira, eu não fico com raiva de ninguém. Não. Tem gente que diz, porque não sei o quê, tu vai forçar simpatia, é falsidade. Não, para mim é ser maduro. Exatamente. E assim, isso é uma coisa que eu também aprendi a levar para minha vida, sabe? Pessoas adultas agem como pessoas adultas. Não como uma criança mimada. Exatamente. E assim, porque quando a gente é criança, a gente se emburra, a gente vai chorar para a mãe, vai chorar para o pai. E quando a gente é adulto? A gente vai sentar, vai analisar a crítica e vai evoluir, vai ser melhor. Pronto. Por e isso se que a minha você mãe, acha que desde vale pequena- a pena, ok. Se você acha que não vale, entra por aqui, sai por por aqui ali. e vida que segue. Por isso sabe? que a minha mãe, desde pequena ali, a minha família, quem me criou ali, a minha mãe, uma mulher sempre batalhadora, guerreira. Minha mãe é um exemplo para mim de tudo, de nunca deixar faltar nada. Somos em 3 filhas, nunca deixou faltar nada para mim, que sou a primogênita. Até a mais nova, eu tenho uma irmã de 5 anos. 4 meses, São né? 2 irmãs, né, que você tem? Eu tenho a Nicole, com 13, faz 14 agora esse mês. Eu, mês que vem, faço 26. E a Helena, em junho, faz 6 aninhos. No caso, ela é tia do Ian e é mais nova que o Ian. Não, ela é 4 meses mais velha. Ah! É que o Ian faz 6 em outubro, né? Ele não tem 6 ainda. Não, mas eu digo que tem 6 tá. porque a gente tem que considerar, né? Tá. Vai fazer final do ano, já tá no ano, tudo certo. E na nossa família, a gente não tem o costume, assim, de ficar comemorando o aniversário, sabe? Porque aniversário é umas datas, assim, que são muito marcadas, porque a gente teve a perca da minha avó no dia do aniversário dela, a perca do meu tio no dia do aniversário dele, então a gente não tem muito costume de comemorar aniversário, sabe? Nossa! É uma coisa bem particular, piazada. Vocês estão sabendo coisas particulares. Isso aí! Maior dificuldade para a mulher na estrada? Essa pergunta eu achei muito boa, que inclusive também é uma dúvida minha. A maior dificuldade? Como mulher. Agora eu vou falar aqui nos gaúchos. O que eu mais acho dificuldade na estrada como mulher... piazada, vocês me pegam desse jeito, porque é tanta coisa dificultosa para nós, mas eu acho que é a questão de ser aceita, né? A maior dificuldade é você ser aceita. Por mais que hoje as mulheres estão chegando, mas ainda é difícil, gente. A maior dificuldade é a aceitação. É a aceitação empresa. Vou falar aqui da nossa querida e bela Francisco Beltrão. Eu bati em todas as empresas de transporte. Ninguém me deu oportunidade para trabalhar aqui. Ninguém me deu oportunidade. Então, assim, a maior dificuldade é isso, a aceitação. A aceitação por você ser mulher. É até um preconceito, né? É um preconceito. É uma dificuldade, um preconceito. É isso aí. E daí entra outras questões, né? Eu acho que o banheiro, né, Paula? O banheiro daí já é uma condição. Eu acho que o banheiro, meu ponto de vista, acho que seria o mais difícil para mim o banheiro. Daí, né, aí entra por outro sentido, né? Eu penso sempre em 2 lados sempre, né? Isso é um problema meu, psicológico. Aí o banheiro é terrível, banheiro sujo, às vezes você chega no cliente, não tem banheiro feminino, você tem que usar o masculino. Já aconteceu de eu chegar no motorista e dizer, moço, tu faz um favor para mim? Mas o que você precisa? Aí eles já ficam assim, né? Porque, poxa vida, uma mulher vinha aqui falar, né? Daí, às vezes tem a esposa, né? Às vezes a esposa é minha ciumenta, minha mãe é uma esposa ciumenta. Meu padrasto é caminhoneiro. Aí eu penso 1 milhão de vezes antes de falar com o motorista na estrada, porque é complicado. Eu dizer assim, tu cuida a porta do banheiro ali pra mim que eu tenho que tomar um banho e não tem banheiro feminino. Sim. E daí tu faz o quê?
Ou, poxa vida, ter banheiro que tu vai lá tomar, que é só um cano, sai uma água gelada lá pra você tomar um banho. A pia com cheiro ruim. Ali na Dutra, indo pro Rio de Janeiro, ali tem um posto, que eu não vou falar o nome do posto aqui, mas se você ir naquele posto e você abrir a torneira, você não consegue pegar água pra você pôr na boca, pra você escovar os dentes, porque a água fede podre. É horrível, sabe? Aconteceu muito... a minha amiga, ela já não tá aqui entre nós, né? Eu perdi ela aí um mês. Ela falava pra minha amiga, compra água mineral pra você escovar os dentes e lavar o rosto. Não fica lavando teu rosto bonito nessas águas de posto que te estraga tudo. O cabelo fica oleoso, os poros do rosto ficam abertos. Tanto que agora que eu tô em casa, eu tô ficando até mais jovem de rosto. Faz parte, né? Eu acredito que esses perrengues, assim, sejam muito rotineiros, né, Paola? Inclusive, quem segue a Paola sabe que, às vezes, ela posta. Comer também. Comida. De tu já aconteceu de eu tomar água lá de São Paulo e passar mal, de parar no hospital, passar vomitando, a água tava ruim, tava, não sei, com sei lá o quê. Já aconteceu de comer num posto, de pegar e ver aí um lanche para mim comer e pegar o lanche e sair. Quando tu abria, era um negócio com o recheio tava estragado. Empadinha, já aconteceu muito de eu comprar e sair. Quando ia abrir dentro do caminhão, porque eu não vou meter a boca, já ia comer. Abrir no meio, tá estragado, tá embolorado, sabe? Então, tem tudo isso. É muita coisa. Tem muita coisa boa. Tu conhece as praias do Nordeste, tu conhece as praias do litoral de Santa Catarina, do Rio Grande do Sul, que é maravilhoso, sem pagar, né? Mas tem as coisas ruins também. Faz parte, né? O que mais você sente falta quando está na estrada? Do meu filho. Primeiro lugar, e da cama grande, né? Acho que todo caminhoneiro é a família, né? O filho e a cama grande pra você dormir, porque o caminhão é aquilo ali, né? E você lava a roupa na estrada? Eu lavo nos postos quando eu encontro as máquinas self-service, que a gente fala, que tu passa o cartão, lava, e daí passa o cartão, seca, né? Que aqui em Beltrão tem 3 lugares que eu vi que tem essas máquinas, né? Tem ali no Vila Nova, no posto em frente à Cesul ali, e tem perto da Top ali, enfim, que eu não sei o nome da rua lá, indo pra casa da minha amiga que eu vi que tem, e no posto BR, lá perto da polícia, atrás da van, tem também. Que quando eu chegava de viagem, como era muito curto o período que eu chegava, e eu tinha que dar atenção pro meu filho, então eu corria nesses postos lavar o que eu trazia de roupa que eu não tinha lavado, para mim ter tempo de qualidade com ele, porque senão eu acabava não tendo tempo de qualidade, né? Porque ele tem a rotina dele também, né? Ele acaba tendo que ir pra escola e... Escola, né? E eu na semana, geralmente, eu nem tava, né? Eu chegava na sexta e já saía na segunda viajar. Sim. Então, tava bem... Os últimos dias ali, pra mim, tava bem corrido. Essa aqui já foi. Como concilia as folgas pelo fato de ser mãe, ser motorista e o tempo ser curto? Aí você já, de certa forma, respondeu, né? Que é eu corrida. chegava, tirava tudo do caminhão, quando a Gabisa era aqui em Marmeleiro, né? Agora a Gabisa lá em Cascavel piorou um pouquinho. Porém, a gente vai se adaptando, né? Tudo a gente tem que se adaptar. O meu encarregado lá, o Rafael, ele sempre fala, funcionário se adapta à empresa. Então, a gente se adapta. Então, eu chegava correndo tudo, deixava minha roupa lavando no posto, ia buscar meu filho, aí ele já estava ali junto comigo. Daí, só o fato dele estar junto comigo, independente se eu estava corrida nas minhas atividades ali, ou se eu tinha, ele estava sempre comigo, grudado, meu rabinho, sabe? É meu casquinha de bala. Os primeiros dias ali... até ele se adaptar nessa minha rotina, ele fazia bastante arte, rolava, pintava, bordava, mas hoje ele já tá mais rapazinho, então ele já, né? Então, pra mim, sempre foi tranquilo. Então, tipo assim, já são 3 anos nesse jeito aí de chegar, pegar. Então, eu consigo conciliar bem. Mas para quem vai iniciar aí um conselho, vai com calma. Que senão você endoida. Sim. Qual o maior desafio que você enfrentou até hoje, estando na estrada, sendo uma mulher e mãe? O maior desafio? O meu maior desafio foi fazer uma viagem para um lugar onde eu não conhecia nada e fiquei com medo. Foi o meu maior desafio, ir para o Nordeste. Primeira viagem, quando o pessoal falou, você vai para o Nordeste e é lá em Sobral, no Ceará. Eu falei, meu Deus, Jesus, e agora? Como é que eu vou para esse lugar? Eu não sei onde que é. Eu vou me perder, eu vou cair numa balsa, eu morro de medo de balsa.
Olha que eu passava mil e uma coisa na cabeça. E eu vou ficar muitos dias longe do meu filho, e daí o que eu vou fazer? Olha que tonguinha, né? Aí fui bem tranquila. Então, tipo, pra mim, naquele momento foi isso, né? Mas hoje já tá tranquilo, favorável. Sim. E eu acho que também você sendo mãe, a gente quando eu vejo por mim, assim, se eu tô trabalhando e me ligam da creche, por exemplo, o Arthur não tá bem, tá com uma febre, alguma coisa, a gente já fica com o coração na mão, né? Ah, mas isso aí eu tenho a rede de apoio, Sim, né? sim. Mas mesmo assim, né? A gente quer estar ali, a gente quer estar junto. Ele pegou dengue, ele convulsionou e eu tava no Recife. Lá eu surtei. Meu Deus, eu ligava pra um, ligava pra outro, ele tava internado, daí o pai dele... Ai, aquele dia lá, se eu tivesse aqui, eu acho que eu tinha esganado ele, porque ele pega e me manda uma foto do piá no hospital, visualização única, com um monte de máscara na cara e oxigênio, não sei o quê. E eu pensei, morreu. Aí eu surtei e entrei em parafuso lá na estrada. E eu ligava pra minha mãe, ligava pra um, ligava pra outro, ninguém atendia o telefone. Menino do céu, aquele dia foi... Mas ele teve uma convulsão, que a febre acabou alta, né? Ninguém tá livre, né? Mas graças a Deus o Ian tá bem. E próxima vez quero trazer ele pra conversar aqui. Ele é bem papeador, eu conheço Ele gosta de fazer sorteio de Pix lá no meu Instagram, bicho velho, ele quer gastar o dinheiro da mãe dele. Mas foi a maior dificuldade, assim, na questão de ser mãe, tá ali na estrada e tá longe, é isso. Só que eu tenho a minha mãe, que ela tá em casa, então o Ian passou mal, a minha mãe como uma excelente vó, ela larga tudo e vem correndo. Aquele dia ela tava do lado lá, ela ficou, né? A avó do Ian também, ela trabalha no CRE, né? Então, ela é uma excelente vó também, ela tá sempre a par, porque meu Tanto filho a ele é materna autista, né? quanto a paterna, né? São excelentes na parte de me ajudar, de ser meu apoio para mim estar na estrada. Então, eu sei que se eu ia passar mal na escola, eu tenho até um contato já, que é o chofer, né? O menino do chofer ali, que ele é meu apoio, né? O Vicine, ele busca, leva o que precisar fazer. Que a gente tem um acerto, enfim. Então, ele tá sempre ali para ter o veículo, porque os avós do meu filho, eles não têm carteira, essas coisas, entendeu? Então, tipo, eu tenho uma rede de apoio grande. Então, tipo assim... tem pessoas que talvez passem por outras dificuldades, né? Mas para mim, por enquanto, tá tudo bem favorável, assim, para seguir. Porque como você falou, tu tem uma grande rede de apoio, né? Um suporte para estar ali te Eu tô com atendendo. suporte bom. Às vezes dá umas brigas feias, né? Uns rodeios laço, mas... É que assim, né? Assim como é bom ter bastante gente por perto, Às vezes dá os atrapalha. BO, né? Dá uns BO. Se não tiver BO, não é família brasileira. Exatamente, exatamente. Como você se vê daqui a 10 anos? Rica. Uhul, adoro! Daqui 10 anos, eu me vejo com a minha casa, com certeza. Eu quero já estar com o meu caminhão. Aí eu vou estar casada, né, daqui 10 anos, porque eu já vou estar com 36. Nossa, não fala de quem tem 36. Será que eu Porque caso as até pessoas os... com 36 são jovens. Não, com certeza. Você é uma jovem senhora. Desaforada. Eu gosto de incomodá-lo. Não, mas eu acho que com 36 eu quero estar casada. Quero ter minha casa, né? Se Deus quiser, Amém. até ano que vem eu já vou começar a construir minha casa. Amém. Quero estar casada, quero ter mais um filho. Que tem que reproduzir esse rostinho lindo aqui. Né? Isso aí. Brincadeira à Amém. parte, mas se Deus me der mais um filho, eu quero. Isso aí. Quero casar ainda, gente. Deus o livre. 30 anos, tem que casar até os 30 ainda. Tem 4 anos aí pra mim dar um jeito na vida. E você tá com quase 26. E o que você diria pra Paola de 10 anos atrás? Pensa que tu tinha 16 anos, Paola. Uma menina. Pode ser uma frase longa? Pode ser o que você quiser. Até os seus 26 anos não vai ser nada fácil, mas tudo vai ser necessário para você ter maturidade e para você ser a pessoa que você inspira outras pessoas. Para você ser a pessoa que inspira outras pessoas. Porque a Paola, 16, 18, 20 anos, foi a Paola tenebrosa. Ia nas festas, incomodava a mãe. Eu era festeira. Saía nesse Beltrão aí, carro abaixado. Eu gosto de carro abaixado, meu carro abaixado. E tudo foi necessário, porque hoje eu tô bem centrada no que eu quero pra minha vida, sabe? Hoje eu não sou mais... se eu ir numa festa, eu curto. Mas não é um lugar que eu faço questão de estar, entendeu? Hoje, pra mim, a prioridade é família. E naquela época não era. Então, tipo, tudo que você vai passar
nesses 10 anos será necessário para quem você vai ser aos 26. Isso aí, nossa. Paola dá pra escrever livro, gente. Olha aí, ó. Tá? Novelas mexicanas da Paola. Vem comigo. Vamos ver, vamos ver. Acabou tendo umas meio repetidas. Eu dei uma travadinha aqui, peraí. Paola, tem esses sanduichinhos que são deliciosos. Você pode Tô na comer. dieta. Eles são da minha querida irmã, Delícias da Jo, Vou comer. tá? A minha irmã, ela faz bolos, doces, salgados, atende festas. E não é porque é minha irmã, mas as coisas dela são muito gostosas e ela também é uma apoiadora do nosso Elas, uma Conversa e Cia. Muito bom. É isso aí. Agora ela tá comendo, gente. Como foi receber o diagnóstico de depressão? Acho que essa a gente já até Terrível. falou, né? Terrível, ninguém quer aceitar. Eu não aceitei, eu comi o atestado. Sim. Eu realmente comi o atestado. Eu mordi assim, não quero isso aqui. Não é pra mim. Eu não tô louca. Que eu achava que depressão era loucura, entendeu? Hoje eu tô sorrindo, mas antes de ontem eu tava chorando, porque eu achava que eu tava ficando louca. E não é. Não. Não é. É. Não é. Como está sendo ficar longe da estrada? Terrível, gente. Minha mãe tá fazendo lavar louça, cozinhar. Vida de empreguete? Não, hoje ela me deixou lá com meu avô, né? Minha mãe cuida do meu avô, né? Meu avô já tá com 90 e tantos anos, né? E bolinhas, vai chegar aos 100 aquele lá. Tá firme e forte, tá mais forte que eu. Aí hoje eu fiquei com meu avô, falei, gente do céu, eu cozinhando. Antes eu fazia só um ovo frito com pão pra mim, ficava o dia inteiro com aquilo. Ou parava no restaurante e comprava um sanduíche. E agora tá em casa, daí lavar louça e fazer... Arrumar a cama, arrumar guarda-roupa. E eu sou a Maria da bagunça, sabe? Meu quarto é... A vida inteira minha mãe reclamou disso, sabe? Daí minha mãe desce lá na casa do vô. Eu arrumei meu quarto, lá tava bonito, ela me elogiou, acredita? Não, mas brincadeiras à parte, tá terrível mesmo, sabe? Porque eu sinto muita falta. Às vezes, assim, eu sentia menos insegurança de estar na estrada do que eu estar dentro de casa. Eu acho que isso também é uma condição da depressão, né? Os primeiros dias meus dentro de casa, parecia que eu via gente andando dentro de casa, sabe? Tava bem transtornada quando eu cheguei em casa, assim, que eu iniciei meu tratamento. Então, tô com saudade, que o psicanalista disse que é um ponto positivo, porque quando eu parei ali, eu tô com saudade, mas eu não tô pronta para voltar ainda. Uhum. E a oportunidade na Gabisa? Então, você falou que você levou o currículo em janeiro e eles te chamaram em setembro. Eu fiz a entrevista. Como eu tava passando por aquele processo lá que eu tinha perdido minha carteira, daí eu tava lá lidando com a carteira, eu queria a oportunidade do Bitruc. Como a Gabisa tem um Bitruc só, eu entrei trabalhar no galeteiro. Eu falei que aqui nenhuma empresa de Beltrão me deu oportunidade, mas eu tive ali uma breve passagem numa empresa aqui de Beltrão, de transportes, puxando frango ali na BRF. Fiquei 3 meses ali. Fui demitida, inclusive. Até hoje eu não entendi o porquê da demissão, nunca tive uma conversa formal com eles para mim saber o motivo da demissão. Foi uma coisa também que eu tratei muito aqui nas minhas terapias, que eu venho tratando, porque a questão de tu se julgar insuficiente, entende? Porque as coisas vêm vindo, né? Enfim, não vem ao caso. Eu fui lá, fiz a entrevista com o Leonardo, com a Ana na época. E eu lembro aqueles dois sentados na minha frente, faziam as perguntas. E eu olhava para um e olhava para outro e me cagando de medo. Desculpa a palavra, gente, mas é a sinceridade da Paola. E eu falava, poxa vida, será que vão me contratar ou não vão? Será que vão me contratar ou não vão? Daí, fui embora. E aí, naquela época, eu pintava os cabelos decoloridos, as pontas de verde. Eu fui bem loucona lá, assim, com a regata e tal. Fui eu. Em setembro, do nada, uma mensagem no meu celular. Bora trabalhar, Paola? Leonardo. Mandei pra ele, mas de carreta eu não vou. Daí ele falou assim, não, do Bitruc tá disponível, pode vir aqui. Aí foi quando eu fui, que eu conheci a Grazi, né? Que daí, a Grazi, inclusive, eu trabalho lá na empresa, é uma amiga minha, gosto muito dela. Conversou comigo hoje de manhã, me ligou, fez eu levantar da cama, porque ela disse que eu tava deitada, tinha que lavar as louças.
Verdade, ela me ligou hoje cedo, falou, levanta essa cama aí, vai lavar uma louça. E foi aí, daí eu fui lá, fiz os exames e comecei a trabalhar no dia 19 de setembro de 2023 na Gabisa com o Bitruc. Explique para os nossos seguidores o Bitruc. Para os nossos... O pessoal que está ouvindo nós, porque eu sei o que é o Bitruc, porque eu trabalhava numa transportadora, mas Sim. quem está lá... Bitruc, ele é um caminhão que não tem articulações, né? Que ele tem 4 eixos e ele é para categoria C ou D, né? Categoria C ou D, caminhão, né? Ônibus. Então, eu trabalhando com o Bitruc ele é para 16 pallets, né? Carregava 16 pallets de mercadoria, carregava... Ele é refrigerado, né? Como os outros caminhões da Gabisa. Eu fiquei trabalhando com aquele caminhão. Aquele caminhão, ele foi o caminhão que eu consegui conquistar muita coisa, inclusive meu carro, né? Muitas coisas que eu tenho. Quanto tempo você ficou com o Bitruc? 10 meses no Bitruc. 10 meses. 10 meses no Bitruc. E hoje, no caso, o que você dirige tem que ter a categoria E, né? O que eu dirijo hoje precisa da categoria E, que ele tem articulação, né? Quando tem uma articulação, engato no outro. Inclusive, se você tiver um Bitruc e engatar uma Julieta, né? Você precisa da categoria E. A categoria E é para qualquer veículo articulado, galera. Para vocês entenderem, né, piazada? Qualquer veículo articulado, categoria E. Aí, ó, a Paola falando sobre os caminhões que eu pelhei quando eu comecei a trabalhar na transportadora, porque eu não tinha conhecimento algum, né? Então, eu sempre trabalhei por muitos anos em mecânica diesel, mas eu fazia financeiro, então eu não tinha esse conhecimento, né? Uhum. Aí o Bitruc, ele como já estava com 1 milhão e bolinhas, né? Aí eles precisaram encostar e foi quando o Leonardo falou para mim, vai carregar um caminhão para mim lá na fábrica lá de manteiga? Eu falei, vou. Fui lá, carreguei. O menino da portaria, olha só a panela, gravou a minha manobra das câmeras e mandou para ele. As imagens minhas manobrando, que foi uma manobra de excelência. A bitruqueira de vocês aí, ó, manobrando carreta. O Leonardo falou, vamos para a carreta, tem aqui 2 caminhões, te deixa escolher qual você quer. Que se ele estiver assistindo, ele vai lembrar que ele me ofereceu um DAF azul, um DAF azul, Sim. ou o FH branco. Eu falei, não, eu vou no FH, né? Vou brutona, né? Aí peguei o FH e eu fiquei 1 mês com o FH. Aí a Karen foi pro graneleiro, que a Karen era a motorista do Scania Rosa. E eu peguei o Scania. E eu já tô 8 meses lá. E o caminhão rosa, a intenção era ser dirigido por mulher. Quando eles compraram o caminhão rosa, era essa a intenção. E hoje tá o Elton lá dirigindo. Mas só por um período, né? E até aí, eu voltar. Tanto é que eu sei dessa história porque eu trabalhava lá na empresa e tinha um motorista que ele era apaixonado pelo caminhão rosa, ele dirigiu o caminhão rosa e quando a Karen entrou na empresa, não, agora esse caminhão é da mulher, da Karen. E tem um roxo também, que eu acho que seria bem bacana para a empresa contratar para as 2 cores mais femininas, 2 mulheres, né? Porque só tá eu na geladeira, né? Só tem eu na geladeira. Eu queria uma colega na geladeira. Porque a Karen era, né? Mas aí a Karen foi pro grão. Porque fica mais fácil, no caso dela ali, o noivo viajar junto, né? Sim, sim. Porque o grão é mais fácil tu conciliar a carga do que a geladeira, né? A geladeira é complicado. Talvez uma carga de fruta, ou talvez subir para o mesmo caminho, né? Aí daria certo, mas no grão é mais fácil, mas na geladeira é totalmente complicado. Quem são os caminhoneiros influencers que você mais admira? Com toda certeza a Sheila, né? A Sheila é uma mulher, assim, que é mãe de 5 filhos, como ela mesma fala, sou mãe de 5 filhos. Ela é uma mulher que sempre trabalhou pelos filhos dela ali, ela sempre foi uma mulher de muita garra, né? Quem assistir, quem pegar os vídeos dela do YouTube lá e ver, ela é uma mulher que sempre batalhou, né? Pelos filhos, tem a pequenininha lá, ela, graças a Deus, ela me conheceu, nos conhecemos, somos amigas, que é coisa de Deus, assim, porque ela é uma mulher conhecida, com mais de 2 milhões e poucos seguidores, entende? Ela é da onde? Ela é de Lagoa Vermelha, Rio Grande do Sul. E a gente se conheceu e a gente até passou um domingo muito bacana num posto, a gente conversa. Então a gente é bem amiga, ela tem me aconselhado muito os últimos dias. Inclusive tem os bonés dela para vender aí, quem quiser tá adquirindo os bonés da Sheila comigo.
Esqueci de trazer. Ah, podia ter trazido. Olha aí, ó. E no sexo masculino, um caminhoneiro que eu admiro... no sexo masculino tem bastante mesmo, que eu admiro muito, assim. Mas vamos lá. Eu admiro muito o Leandro, porque o Leandro, ele também é pai, ele tem a esposa, ele viaja e ele resgata, ele salva animais, gatinhos. Tanto que eu fiquei 1 mês e pouco viajando com 2 gatinhos que eu peguei com ele e trouxe, que os gatinhos moram em Marmeleiro ali, que foi a Cris Bueninha que adotou os gatinhos, né? O Leandro, ele é uma pessoa, assim, que ele brinca bastante, ele incentiva bastante, assim, e ele resgata os animais, então ele é apoiador da causa animal, então eu acho muito bacana isso. Nossa, que interessante. Nunca tinha ouvido falar nada Aham. nesse sentido. Que bacana, que bacana. O pessoal que estiver ouvindo aí, quiser, Leandro Dio, com D-I-O-W no final, para ver o Instagram dele lá, ele posta a rotina dele, ele pegou já gatinhos muito bebezinhos, assim, tipo, que a mãe tava muito doente, a mãe tava com tumor, né, a Mima, e ele levar no veterinário, ele salvar a Mima, castrar, doar os gatinhos, entendeu? Cuidar. Nossa, ele tem um carinho, um amor por esses animais e eu acho lindo isso dele, então... Porque eu acho que vocês devem ver muito isso nos postos, né? Sim, muitos animais. Eu carrego sempre a ração pro cachorro e pro gato, né? Aí, eu não tinha esse hábito, mas, como eu te digo, você andar com pessoas que incentivam você a fazer o bem. Aí, eu vendo ele, eu comecei, sabe? E tem as outras pessoas aí, influencers, né? Tem a Morena, tem a mascotinha aí, que é a Tubarô, a Bruna, a Ribas, as meninas aí do grupo, que são todas do ramo aí. Eu acho todas as caminhoneiras aí. Mas os que eu mais admiro são a Sheila e o Leandro, né? São as pessoas que mais eu admiro hoje. Que bacana. Eu nunca tinha pensado nisso, mas olha que atitude bonita, né, desse cara. Parabéns pra ele. É lindo. Que ele esteja inspirando muitas outras pessoas a fazer isso, né? Ele é bacana demais, meu Deus. Ele me ajudou muito, inclusive, na minha rifa agora, que eu fiz a rifa ali para juntar os valores das consultas, né? Que eram os valores altos. E estamos esperando aí, né? O INSS. Ele foi ganhador. E ele não quis o prêmio, porque ele falou que é para mim fazer uma nova rifa num valor maior, pelo fato que ele entende que as coisas não são fáceis. Nossa, que bacana. Ele tem um coração... Que atitude bonita. E é quem incentiva eu não parar com o Instagram, sabe? Continua, posta. Sim. Continua. E como que você hoje, no caso, você tem os teus apoiadores no Instagram? Ou você parou com essa parte? Nas publi? É isso, as publi. Tem a Home Promotora. Tem o Matheus Muck, que é o esposo da Sheila ali, que ele faz as rifas, então eu tô ali trabalhando junto com ele. Tem o Brechó Bem Menininha, aqui de Francisco Beltrão, que é da Carol. Tem a Nath, das maquiagens também. Então, tem bastante gente. Agora eu não vou conseguir lembrar de todo mundo, mas o pessoal aí que eu trabalho com eles, que eu faço as publicações ali, eles me ajudam muito, sabe? Sim. A Vitória, que faz os meus cílios, né? Sim. Eu vejo que sempre quando você vem pra cá, você vai, né? No salão, você arruma o cabelo. Só andou comendo a unha, né? Que eu já briguei um monte de vezes. Essa aqui é um caso sem volta. Eu já briguei um monte de vezes e tá aí. Paola, eu tô vendo que você tem algumas tatuagens. São quantas no total? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7. E com que idade que você fez a primeira? 14 anos, porque é vida louca, né? Eu cheguei em casa e escondi o braço assim pra minha mãe não ver. Aí fez no braço ainda? Foi essa aqui. Era uma cruz, né? Era uma cruz. Aí tu pensa a ideia, né? 14 anos, vai lá e faz uma cruz aqui. O tatuador mais louco que eu, né? De fazer a tatuagem. Aí fez a cruz, né? Aí eu escondi o braço da mãe. Aí chegou um belo dia, eu tirei uma foto, apareceu a foto lá, né? Aí a minha mãe, Paola, o que é isso? Beleza. Descontente com a cruz. Daí a minha avó faleceu logo em seguida. Aí eu já trabalhava, já tinha meu dinheiro, fui lá, daí fiz uma flechinha, que a flecha, se você pesquisar, ela tem um significado de salto para o futuro, né?
E daí eu escrevi a frase para minha avó, né? A mulher mais linda da terra, hoje é o anjo mais lindo do céu. Aí eu escondi o braço da mãe também pra ela não ver que eu tinha aumentado a tatuagem. Mas aí quando ela viu o significado da tatuagem, ela não brigou comigo. Foi isso aí. E aí foi fazendo, né? Aí foi fazendo. Daí aqui eu tenho minhas irmãs. Ai, Né? que linda eu essa. com o coque, porque eu tenho o costume de usar o... Não sei se o pessoal do vídeo vai ver, né? Eu com o coque, né? A maior. A Nicole, né? E a Helena, que é a mais nova. Aí aqui foi uma fase, assim, que eu tava sentindo muita falta da minha avó, né? Porque a minha avó foi a minha mãe, né? A minha avó, ela nunca me deu um tapa, um arranhão. A minha avó, eu era rebelde, meu Deus, eu era terrível. E a minha avó sempre foi uma pessoa muito de Deus, sabe? Daí foi onde eu escrevi. Minha avó me ensinou tudo na vida, só não me ensinou a viver sem ela. E eu sei que nessa fase que eu tô passando na minha vida, ela tá do meu lado. Eu sinto ela junto comigo. Aqui no meu lado do meu coração, eu tenho o nome do meu filho, né? Minhas irmãs, tudo do lado do meu coração, né? Na minha costela, eu escrevi a frase assim: amanhã é longe demais para quem não tem a eternidade, né? Porque a eternidade que eu digo aqui na Terra, né? Porque depois daqui, a gente não sabe, né? Foi isso que eu escrevi. E nas minhas costas eu fiz uma tatuagem enorme, assim, uma mandala, uma flor, não sei como que poderia dizer o nome, acho que é mandala. E daí escrevi abençoada, né? Daí essa aqui do dedo é um coraçãozinho. Um dia, quando alguém colocar uma aliança... Ah, ela tem esperança. Claro, a última que mora. Isso aí, isso aí. O amor sempre vai vir. Prevalecer. Isso aí. Vamos ver aqui o que temos mais de perguntas. Olha, eu acho que aqui foi. Paola, e se fosse um conselho que você daria para mulheres que têm esse desejo? Para as mulheres que estão nos assistindo hoje e que têm o desejo de, assim como você, pegar o caminhão e ir para a estrada. Viver essa aventura, né? Digamos assim, porque é uma aventura, de certa forma, que você vai acabar vivendo, né? Sim. Todos todo os momento, dias. Todos os inclusive. dias. Uma aventura. Todo dia é uma descoberta. Nenhuma viagem é igual a outra. Nenhuma começa do mesmo jeito. No decorrer acontece e no final nenhuma é igual. Não tem. Toda viagem, todo dia é um novo. Talvez o caminho, o trajeto que tu tá indo ali, talvez não. Isso é óbvio, né? Vai ser o mesmo. Mas como vai se proceder ali, nunca é igual, né? Um dia tu vai passar, vai estar chovendo, outro dia vai ter sol. Vai ter uma obra, não vai ter. Então, todo dia é diferente. Mas o meu conselho para a mulher hoje é não desista. Não desista. Você sabe o teu lugar, você sabe o que você quer para você, então não desista. Crítica sempre vai existir, mas cabe a você escolher se você quer que ela seja boa para tua vida, para você usar ela para o teu bem, ou se você quer absorver e ficar mal como eu fiquei, né? Mas é isso, não desistir é o principal conselho, não desista. Porque eu não desisti e eu tô aqui, contando, motivando, inspirando. Isso aí, né? Exatamente. E a Paola, então, na estrada, ela é aquela que chama a piazada, né? Todo dia. E eu acho que você acaba usando o Instagram também, se conectando para acalentar a solidão, né? Exatamente. Porque é uma forma de você estar com as pessoas. Exatamente. E eu recebi muito julgamento. Inclusive, dentro da empresa, teve pessoas que falou para mim assim, larga do Instagram que tu vai perder teu trabalho. Para de postar. Aí eu me trancava, eu me isolava, eu dizia, poxa vida, mas por que eu vou parar de postar se eu não posto foto vulgar? Porque eu não sou uma pessoa vulgar e tu não vai ver lá eu mostrando corpo, né? Porque eu não acho bacana isso. Eu não sou uma pessoa de ficar falando palavrões e besteiras, né? Eu brinco, dou risada, conto alguma coisa. Não estou em nenhum momento denigrindo imagem de empresa nenhuma que eu vou carregar, vou descarregar ou até mesmo a empresa que eu trabalho. Por que eu vou parar de postar? Tanto que quando eu comecei o meu tratamento para depressão, que eu me isolei, eu fiquei 7 dias ali, uma semana sem postar, eu tava ficando doida. Porque, tipo assim, é como se estivesse arrancando alguma coisa de mim, sabe? Porque é como hoje, a internet hoje ela é muito presente na vida de todo mundo. Então, é como se hoje o Instagram fosse parte meu, entendeu? Assim como o caminhão.
Mas até a minha psicóloga, ali, a minha psicoterapeuta, palavra chique, né? Ela tá me tratando muito disso, porque eu sou uma pessoa, assim, que eu tenho um apego emocional em tudo, sabe? Desde uma amizade, de um relacionamento, meu Deus do céu. Se eu começo a me envolver com uma pessoa, num beijo na pessoa, eu já tô amando a pessoa. Nossa Senhora. Então, tu imagina no caminhão como que é que eu tava ali 24 horas, com o celular que tá aqui direto comigo. Então, é como se estivesse arrancando um pedaço de mim. Então, eu não vou parar de postar, entendeu? Tanto que quando eu peguei o caminhão rosa, eu cheguei no meu patrão, dono da empresa, dono do caminhão que eu trabalho, dono do CNPJ. Falei, chefe, posso postar? Pode postar. Então, se ele falou pode postar, não posta vídeo sem cinto, né? Porque a dona Paola fez dessa já, de dirigir sem cinto. Ele falou, não posta vídeo sem cinto, porque ele também tem pessoas acima dele. Então, não posta vídeo sem cinto, dirigindo, evita isso. Então, eu procuro sempre postar parada, né? Porque a minha companhia na estrada é o telefone, a minha companhia na estrada é o Instagram, ali onde eu posto, onde tem pessoas interagindo comigo. Então, tu já pensou se mesmo assim eu entrei numa depressão, tu já imaginou se eu não tivesse isso, o que seria de mim? Sim. Entendeu? Então, é isso. Mas é uma fase, né? Eu amo a minha piazada. Isso aí. E eu acho que as pessoas também que te acompanham gostam, né? Porque quando eu falei que eu iria... Quando eu comecei a postar que seria uma mulher caminhoneira que ia vir, muitas pessoas me chamaram e falaram, nossa, que legal, que interessante. Porque, assim, aqui tem muito motorista na nossa região, né? Uhum. Então, assim, ou você é filho de caminhoneiro, ou você é irmão de caminhoneiro, você é alguma coisa de caminhoneiro. Esposa, Exatamente. irmão, Por exemplo, sobrinho, o primo. o meu cunhado é caminhoneiro. O meu irmão trabalha em mecânica de caminhão, entende? Então, assim, a gente tem muitos contatos, assim, e muita gente, filhos, né? Filhas de caminhoneiro e tal, e falaram, nossa, que bacana isso, porque é uma profissão diferente, né, para a mulher. Claro, como a gente já falou, tá tendo muito mais espaço cada vez mais, mas ainda é diferente, né? Eu tenho um exemplo dentro de casa, né? Meu padrasto, ele começou jovem no caminhão, né? Ficou vários anos trabalhando ali na empresa, na Marel, ali. Então, a minha primeira viagem de carreta, eu tava grávida do Ian. E a gente foi lá para São Luís do Maranhão. Ele vai assistir esse vídeo, ele vai lembrar. Eu quase ganhei o neném na estrada, porque eu tava de 7 meses quando a gente viajou para lá. Eu tenho os vídeos nos destaques do meu Instagram. As fotos, minha grávida lá na praia e tudo. Que a gente foi pra praia, né? Tinha que ir pra praia, porque a primeira vez que eu fui pro Nordeste foi com ele. Então, tipo assim, ele sempre me incentivou. Ele que pagou a minha carteira na parte de toxicológica, eles sempre me ajudaram, a minha mãe. Ou a primeira parcela da carteira, eles sempre tiveram do meu lado. A minha mãe, a minha primeira parcela da carteira de carro, ela que me ajudou. Então, assim, eu sempre tive um apoio muito grande da minha família. Ali em casa, eles não são muito de ficar de mimimi, elogiozinho, assim, sabe? Ai, não sei o quê, lindo, não sei o quê. Mas eles sempre são uma rede de apoio. Principalmente o dia que eu fiquei doente, que eu vim para casa, que eu deitei no meu quarto lá, que para mim a vida não tinha mais sentido. Meu padrasto veio lá e ficou no pé da minha cama e ele me aconselhou. Ele falou assim para mim, Paola, olha, tudo que você lutou para você chegar aonde você chegou, para você estar conquistando o que você está conquistando, para você ser quem você está sendo, para você se entregar desse jeito. Porque quando eu cheguei em casa, a minha cabeça, ela estava tão conturbada que eu estava realmente entregue, sabe? Quem teve... Eu tentando segurar para não chorar. Quem teve do meu lado ali nos primeiros dias, sabe o quanto que eu estava entregue para depressão. Por pouco que a depressão não me ganhou, sabe? Então, eu tenho esse exemplo lá dentro de casa, sabe? E o meu padrasto também está afastado da estrada porque ele deu um problema na visão, mas... Tome em oração, Deus vai abençoar, logo ele vai voltar, logo a gente vai estar se cruzando na BR, que ele passava por mim e buzinava, e disse que eu nem olhava para ele, porque ele é caçambeiro e eu sou da geladeira, né? Eu digo, não, se eu não toma banho, eu tomo. Ele vai brigar comigo, certeza, porque ele toma 10 banhos no dia. E eu digo que caçambeiro não toma banho, né? Sim, essa história é famosa, né? Lá na Gabisa tinha muito essa história. Eu pedi, inclusive, uma caçamba para mim ficar
quando eu voltar o atestado, para mim não voltar já de imediato, pré-geladeira e voltar para o Nordeste, eu já pedi uma caçamba, né? Então, daqui uns dias eu vou estar com a fama também de não tomar banho. Essa é boa. Paola, então, o que você gostaria de contar de mais extraordinário que você já viveu na estrada? Tipo assim, nossa, eu vivi um momento assim que nunca imaginei que viveria. Tem alguma coisa assim que você lembre, que você pense, nossa, cara, foi muito bom. Algo assim, não lembra de nada? A primeira nota que eu peguei na mão para mim sair viajar já foi extraordinário. Porque, tipo assim, tu tá ali com a tua carteira, né? Aí tu pensa, poxa vida, eu sou motorista, né? Eu vou sair, vou dominar o mundo, né? Aí tu pega o caminhão, daí tu chega ali, meu Deus, E agora? agora eu sou motorista. O que eu vou fazer? Pega o GPS, joga no GPS, se enfia em lugar que só Deus na cruz. Tu não sabe o que tu tá fazendo lá. Mas tudo é muito emocionante, tudo é muito bom, tudo é extraordinário. Só quem é caminhoneiro, só quem tá na estrada sabe, minhas amigas aí que estão iniciando. Ai, gente, tudo é bom, tudo é Porque, extraordinário. no caso, você, né? A primeira vez que eu liguei a carreta na minha vida, que eu ia apertar os botões, foi o FH 540. Porque quando tu faz autoescola, não é a carreta, né? Tu tem o caminhãozinho ali que é adaptado para tu fazer a manobra lá e passar pro Detran, né? Mas para tu pegar a tua categoria, mas quando tu pega uma carreta de verdade, que tu vai lá, foi um FH, lá nas alturas eu falei, meu Deus, Jesus, o que eu tô fazendo aqui em cima? E agora? E foi com o meu padrasto, inclusive, que foi ali na frente do posto Gemelli, em Marmeleiro, que a carreta tava ali estacionada. Eu tenho vídeo, eu postei no Instagram também, faz muito tempo, que foi quando eu aperto o botão, assim, eu, tipo, com medo, sabe, de quebrar as coisas, assim. Mas tudo é muito bom. E a questão, assim, nos postos, eu sei que a Gabisa preza muito pela segurança, né, de vocês e tal, dos motoristas na estrada, mas, assim, tipo, a questão de dormir nos postos, vocês sempre viajam meio que juntos, né? A maioria sempre tem mais motoristas. Eu digo assim, por exemplo, sobe você e mais alguém. A maioria, não? Difícil. Era mais fácil descer, porque a gente carregava lá no Trairi, né? A gente carregava os big bag de água de coco e a gente descia para Campo Largo. Então, ali a gente conseguia fazer o comboio, que a gente fala, né? De descer. Às vezes dava uns perrengues na estrada, porque um gosta de acordar mais cedo, outro gosta de dormir mais tarde, um já vai ficando para trás, outro já quer andar mais para frente. E daí já dá as peleias entre motoristas. E eu, na verdade, gosto de andar sozinha. Porque pelo fato de tu ser mulher. Aí, só você de mulher, aí 4, 5 caminhão de homem, daí que feio que fica, né? Porque é o ver da sociedade que feio que fica, né? Sim. Então, eu sempre preferia andar sozinha. Mas não digo que nunca andei junto. Às vezes andava, às vezes descia junto. Tem os motoristas que a gente faz amizade. Que nem tem ali na Gabisa mesmo, tem o Guimarães. Eu sou muito amiga da esposa dele, da Graciela. A gente já viajou junto, já aconteceu de eu ir lá pra Sinop, no Mato Grosso. Inclusive, encontrar eles lá. Como que é o nome dele? É o Gauchinho. Ah, é o outro? Sim. A gente tem 2 gauchinhos, né? O da Karen e o da Graça. Sim. Que eles saíram uma época ali da empresa, então eles estavam na caçamba, eu encontrei com eles no Sinop. Então, tipo assim, tem as esposas dos motoristas que conversam comigo, que sabem que eu não sou uma pessoa ruim, né? Que não sou uma pessoa dada, oferecida, enfim. Sim. Isso ao olhar da sociedade, é isso muito, sabe? Que a mulher que trabalha nesse ramo é isso, entende? E as que conversam comigo que sabem que eu não sou, então ali a gente já tem uma liberdade maior. Nem tem o Thalisson, né, que trabalha lá na empresa, a esposa dele, ela trabalha lá na empresa também, aí ela deixava a gente viajar junto, conversava, ela dizia assim, não, pode ir, viagem junto, de boa, tranquilo, conversava por vídeo, se bobeava, né, a Flávia, muito parceira, inclusive. E é isso, tem as que gostam, que aceitam, tem aquelas que não aceitavam, tem aquelas pessoas que nunca nem olharam na cara e não gostavam. Mas isso vai ter sempre, né? Em todos os ramos, em todos os lugares. Mas eu digo assim, a questão de... eu tenho muito esse pensamento, assim, do perigo nos postos, essas questões, assim. Todo lugar é perigoso. Principalmente para nós, da câmera fria, né? Porque geralmente tu vai carregar carne, né?
vai carregar o carne de frango ou carne de gado, né? Então, o queijo, né? Que são umas cargas, assim, ao ver, né? Cargas valiosas, né? Caras, né? Então, tipo assim, é perigoso o tempo todo, tudo. Câmera fria, não importa. O lugar talvez mais seguro se torna perigoso, sabe? Não só para câmera fria, os outros caminhões também. Sim. O Leandro, esse meu amigo que eu falei anteriormente dele, o rapaz bateu no caminhão dele e falou, para cobrar estacionamento. Quando ele baixou o vidro, o cara meteu a arma nele, roubou o caminhão dele. Até hoje não encontraram o caminhão, só não fizeram mal para ele. Então, tipo assim, todo lugar é perigoso, porque você não sabe, o cara vem bater no teu caminhão, como que você tem certeza que o cara que tá vindo bater no teu caminhão é para cobrar o estacionamento ou se é um assaltante? Você não sabe. Sim. Aí, se você não abre teu caminhão, liga na tua empresa, porque teu motorista não abriu. Aí, se você abre, corre o risco de ser um assalto, né? É difícil. E, na verdade, hoje em dia, se for ver, tudo é perigoso, Tudo é né? perigoso, A gente tá tudo. vivendo num momento, assim, bem, bem difícil e tem que entregar para Deus e só viver, né? Ter fé e entregar para Deus. Exatamente. Paola, quero te agradecer por você estar aqui comigo hoje no nosso Elas Uma Conversa e Cia. E já te falei, te admiro muito a tua garra, a tua força de vontade. E sei que é só uma fase ruim, que ela já tá passando. Graças a Deus. Isso aí. E logo, logo você vai estar cortando o Brasil aí, como vocês falam, na estrada. Cortando o tapetão. Isso aí. E quero que você saiba que as portas do nosso podcast estão sempre abertas para você vir aqui contar bastante histórias e mostrar que a vida na estrada não é fácil, mas que tem muita coisa boa. Inspirar pessoas, porque você inspira muitas pessoas, saiba disso. E dizer que foi um prazer ter você aqui comigo. Você sabe que eu te admiro muito, tenho um carinho gigante por você. E fale aí pro pessoal que está nos acompanhando. O prazer é todo meu, Lu, de vir aqui participar do primeiro podcast da minha vida. Tava muito nervosa, tava com medo, já tava querendo desistir. Porque como não é uma fase fácil que eu tô passando, a autoestima nem sempre tá elevada, como fui arrumar o cabelo, fui fazer uma maquiagem, né, para me sentir bem, te falei lá no WhatsApp. Falei com as minhas amigas, todas incentivando, vai, arrasa, fala bonito, que você fala bonito. Então, é isso. Quero agradecer vocês pela oportunidade de estar aqui hoje, contando esses causos, né? Não trouxemos chimarrão aí para tomar? Pois é. E é isso. Quero pedir para o pessoal aí, para a piazada que está me ouvindo aí, está me seguindo no Instagram, está me acompanhando. Quando eu voltar para a estrada, eu quero focar mais, quero gravar mais sobre a rotina, quero mostrar mais como é a estrada. Não só a parte boa, mas quero mostrar a parte ruim também, porque eu quero inspirar realmente as pessoas, tá? Mas não inspirar só mostrando a parte boa, eu quero mostrar a parte ruim também, porque nem tudo é mar de rosas, né? E é isso. Sou grata. Quero deixar um beijo, um abraço para todo mundo que ouviu aqui até o final, para quem vai vir no canal do YouTube teu aí a Lu assistir, né? O pessoal aí que me segue, que te segue, né? E deixar um beijão aí pra minha família, pra minha mãe, pra minhas tias aí que estão no meu lado, minhas primas aí, minhas amigas. Principalmente aí a Eliane aí, a Lili, que estão do meu lado, a Vicky, que me tirou de casa, me segurou 2 dias lá na casa dela. Vamos lá pra minha casa, vai ficar lá comigo. Segurou lá na casa dela, lá, ficou comigo. E a Veri também, que a Veri, ela era motorista, ela deixou a estrada, hoje ela trabalha fazendo as velas aromáticas, que tem me ajudado muito também no meu tratamento. A Elisa, com os óleos do Terra, que ela vem de lá, tudo tem me ajudado muito no meu tratamento. E tá aqui hoje conversando, pode ter certeza que, a certo ponto, foi uma ajuda imensa. Toda vez que eu assistir o vídeo, eu vou lembrar. E depois que eu passar essa fase, que eu tiver 100%, eu quero voltar de novo aqui. Isso aí, isso aí. E as portas do nosso podcast vão estar abertas para você. Obrigada. Quero agradecer a todo mundo que esteve conosco, nos acompanhando aí pelo Facebook. Temos bastante gente online aqui conosco. Quem nos acompanha também pelo aplicativo,
quem ainda vai assistir no nosso canal do YouTube, para quem não sabe, pode digitar Elas, Uma Conversa e Cia lá no YouTube, que vai aparecer todos os programas até agora. Este é o programa de número 3. E também agradecer os nossos apoiadores que acreditam nesse projeto, que o maior intuito é trazer histórias inspiradoras dessas pessoas que nos motivam, né? Que nos inspiram a sermos pessoas melhores, a buscar os nossos sonhos. Hoje nós tivemos aqui a história da Paola, uma pessoa que sonhou, buscou, almejou e conseguiu conquistar o objetivo dela, que é trabalhar com caminhão. É um grande desafio para uma mulher, principalmente. E ela está aqui hoje contando essa história para nós. Foi um prazer ter você aqui. Agradeço todo mundo que ficou conosco. Pessoal que está aqui no Facebook, né, deixando os recadinhos aqui. Eu vou deixar um beijo para todo mundo aí. Um beijo para minhas tias ali, que estão todas assistindo aqui. Isso aí, Vocês estão me surpreendendo, gente. Não, tá bonito de ver, ó, tá bombando de comentário aqui. A minha aqui. tia ali, a Genoveva, ela tem o Bar Calegari, né, que a gente fala aqui no Jardim Virgínia. Ela faz o showzinho no sábado e no domingo, ela pediu para mim falar, eu já tava esquecendo. Ah, olha aí, ó, olha aí, ó. Se o pessoal quiser curtir um showzinho ali, tomar uma cervejinha gelada, já sabe ir no Bar Calegari 2 ali no Jardim Virgínia. Isso aí. Que bacana. Olha aí como a família da Paola é uma família unida. É pioneira em Beltrão, né? Ah, que bacana. Meu avô, né? Ele é daqui, teve comércio muitos anos em Nova Concórdia também. Que bacana. Então, todo mundo conhece o Seu Calegari, né? Quem falar do Seu Calegari é meu avô. Como que é o nome do seu avô? Constantino Calegari. Constantino Calegari. É o Seu Constante, o Seu Calegari, a piazada aí. Deus livre, que me encontra. E tem uns quantos caminhoneiros aí, que tem o pessoal, o guri que trabalha ali, o William na ABC. Outro dia falou, eu lembro do Seu Calegari, eu ia lá comprar paçoca no bar. Olha aí, ó, que bacana. Mas então, vamos finalizando por aqui. Elas, Uma Conversa e Cia, com a nossa convidada Paola Calegari, a carreteira da Gabisa, do caminhão rosa. Então, quando vocês virem o caminhão, o Scania rosa. É a Paola que tá nele. Pessoal, fiquem com Deus, tenham uma boa semana e na semana que vem estaremos aqui novamente, no mesmo horário, às 19h30, com Elas, Uma Conversa e Cia. Um beijo, até mais. Beijo. Tchau, tchau.